Cineira Et Studio com Daniel Medeiros. Para muito além dos pães ou pães, há capitães e capitães. Um deles se chamava Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho. Paraquedista com centenas de saltos e milhares de horas de voo, respeitado por seus colegas, dono de 4 medalhas por bravura, foi um dos fundadores do Parazar, especializado em missões humanitárias. Ao longo da carreira, tornou-se amigo de índios e indigenistas. Sérgio era um militar que honrava a farda e a tarefa de proteção e segurança dos cidadãos que a profissão impõe. Mas, sem que pudesse desconfiar, foi numa manhã de outono, em 1968, que ele teve de enfrentar o seu maior desafio como militar. Convocado para uma reunião na sede do Ministério da Aeronáutica, ouviu do brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, chefe do gabinete do ministro Márcio de Souza e Mello, uma proposta para acabar com o avanço do comunismo no Brasil. A ideia era a seguinte: o grupo do qual Sérgio fazia parte realizaria uma série de atentados que seriam atribuídos aos comunistas, criando assim a justificativa necessária para um endurecimento do regime. Em nome da Revolução e do Brasil, enfatizaria o brigadeiro. 37 pessoas presentes nesse encontro testemunharam essa proposta, que incluía a explosão de uma represa e de um gasômetro, em plena hora de pico, para provocar a morte de cerca de 100.000 pessoas. Ninguém duvidaria que seriam os comunistas os autores dessa tragédia, imaginou o brigadeiro. Afinal, comunistas não são e nunca foram pessoas de bem. Burnier tentou seduzir o capitão com a promessa de uma 5ª medalha, esquecendo que as 4 que ele possuía tinham sido recebidas por atos de coragem, ao colocar em risco a própria vida no resgate de outras pessoas. O capitão recusou a tarefa e ainda a chamou de imoral. Lembrou que o que faz uma missão ser cumprida por um militar não é o fato de ser determinada por um superior, mas sim pela natureza dela. E esta missão tinha por natureza um crime hediondo. Sérgio Macaco, como era conhecido, sofreu as consequências de sua escolha e de seu ato. Foi transferido, processado, preso e, por fim, exonerado das Forças Armadas aos 37 anos. Viu sua brilhante carreira militar ser interrompida porque agiu como o militar deve agir. E, graças a isso, conseguiu impedir o plano de morticínio de civis inocentes. A história foi parar na imprensa e o brigadeiro nunca admitiu que a reunião tenha ocorrido, apesar das dezenas de testemunhas. No fim da primavera daquele ano veio o AI-5. A imprensa foi calada e o nome do capitão Sérgio virou uma espécie de anátema nos quartéis. Ele era o espírito a ser evitado. Outros capitães surgiram, moldados pela forma do brigadeiro Burnier e seus iguais. Com a redemocratização, a história do ato heróico do capitão Sérgio voltou à tona. E depois de muitas idas e vindas, em 1992, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma injustiça havia sido cometida e que a carreira do capitão tinha sido prejudicada. Por isso, ele deveria ser reintegrado aos quadros das Forças Armadas, com a patente de brigadeiro. Informado da decisão, o ministro da Aeronáutica ignorou o STF e não cumpriu a determinação. Eram os tempos do impeachment de Collor, e o país vivia as dores do parto de uma democracia que não havia tido a sabedoria de expurgar de si os germes infecciosos da ditadura que ainda a habitava.
Somente 2 anos depois, em 1994, o então presidente Itamar Franco assinou a reintegração do capitão, que evitou o que seria o maior crime da história do Brasil até então. Itamar devolveu os direitos usurpados de Sérgio Ribeiro no dia 11 de fevereiro, 6 dias depois dele ter morrido de um câncer no estômago. A injustiça, mais uma vez, predominou. Só a memória, essa bandeira de luta, frágil, mas permanente, permite-nos lembrar desses capitães que evitaram morticínios, ao invés de os protagonizarem. Cine Ira Et Studio com Daniel Medeiros.